Salve, salve pessoal! Mais uma videoaula aí. Nesta aula nós vamos discutir aí alguns conceitos introdutórios sobre inventário de materiais, a importância das suas respectivas contabilizações, os impactos contábeis dos inventários, a importância do controle dos estoques. Nós vamos discutir aí sobre alguns critérios de avaliação dos estoques, conceituais critérios, dar uma abordagem importante. Isso é fundamental para o nosso controle de custos. Então, vão acompanhando, nós vamos aí observando aí cada um dos pontos e vamos embora. Tem empresários que não conseguem responder algumas perguntas, ou, quando respondem, não têm certeza do que dizem. Você controla o seu estoque? Qual o tipo de controle? É permanente ou é periódico? Alguns empresários administram os estoques no olhômetro, ficando difícil responder essas perguntas. A função do gestor é buscar formas de possuir estoque suficiente para sustentar as vendas. A gestão de estoques é o principal critério de avaliação de eficiência do sistema de administração de materiais. A gestão de estoques abrange uma série de atividades que vão desde a programação e planejamento das necessidades de materiais em estoque até o controle das quantidades adquiridas, com a intenção de medir a sua localização, movimentação, utilização e armazenagem desses estoques, de modo a responder com regularidade aos clientes em relação a preços, quantidades e prazos. O controle é a etapa executiva responsável pela atualização e coleta dos dados de movimentação, que retroalimentam o processo de gestão de estoques, e que faz com que algumas decisões sejam tomadas em função de uma série de parâmetros anteriormente estabelecidos. A gestão de estoques é, ainda, apesar de sua importância, extensão e complexidade, negligenciada em muitas empresas, sendo considerada como uma questão não estratégica e limitada à tomada de decisões em níveis organizacionais mais baixos. Por outro lado, outras empresas já perceberam como a gestão de estoques pode ser utilizada ao longo de toda a cadeia de suprimentos, da qual fazem parte, e de todas as vantagens competitivas que isso pode vir a trazer. Os objetivos da gestão de estoques, dentre os principais, podemos destacar eliminar estoque de materiais defeituosos, inoperacionais ou em excesso, manter à disposição dos utilizadores os artigos de materiais quando ocorrer a procura, garantir o abastecimento constante de materiais necessários à empresa, pelo conhecimento dos dados necessários para as previsões de procura, ou seja, o consumo, providenciar a reposição a um custo mínimo de aquisição e posse e poder controlar e conhecer os níveis de estoques existentes. E, por fim, manter os investimentos em estoque no nível mais econômico possível, considerando as capacidades de armazenamento e as possibilidades financeiras. Também existem inventários, móveis, equipamentos, suprimentos, etc., que não pretendem vender. O inventário das empresas de manufatura, distribuidores e vendedores por atacado, geralmente encontram-se reunidos em depósitos ou almoxerifados, enquanto que vendedores, ao varejo, mantêm o inventário em um depósito ou em lojas acessíveis ao consumidor. O inventário nas empresas deve ser controlado, pois, se não for controlado, estará se encorajando o roubo, os desvios, pois o inventário é um dinheiro disfarçado na forma de um bem ou estoque. Tanto é verdade isso, que a contabilidade trata os estoques como sendo um ativo circulante no balanço patrimonial. Ativo circulante por quê? Porque é um ativo de elevada liquidez. Além disso, se não for controlado, não se saberá o real nível de estoque. Quanto menos eficaz o sistema de controle interno, mais importante será a execução de inventários físicos na data do balanço. Empresas que têm bons controles analíticos de estoques podem adotar o sistema de contagens rotativas, ou inventário rotativo, ou seja, contagens feitas durante o ano, dando maior relevância aos bens mais importantes e conferindo uma frequência menor aos de pequena importância. As organizações de manufatura, ou seja, as indústrias,
normalmente dividem seus produtos em inventário em 4 categorias, que são matéria-prima, materiais e componentes a serem utilizados na fabricação de um produto, material em processo, também conhecido como Work in Process, da sigla WIP, materiais e componentes que já começaram a sua transformação para um produto acabado, o próprio produto acabado em si, que é um produto pronto para venda ao consumidor, e os produtos para revenda, que são aqueles que são comprados prontos para serem revendidos. Cada país tem suas próprias regras sobre inventário na contabilidade. No Brasil, a definição de inventário dentro das empresas normalmente segue as definições do Conselho Federal de Contabilidade através das normas brasileiras de contabilidade. No Brasil, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deverão escriturar o livro-registro de inventário ao final de cada período, trimestralmente ou anualmente, quando houver opção pelos recolhimentos mensais durante o curso do ano calendário, com base na estimativa. No caso de utilização de balanço com vistas à suspensão ou redução do imposto devido mensalmente, com base em estimativa, a pessoa jurídica que possuir registro permanente de estoques integrado e coordenado com a contabilidade somente estará obrigada a ajustar os saldos contábeis pelo confronto da contagem física, ao final do ano calendário ou no encerramento do período de apuração, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou extinção de atividade. No final de cada exercício social ou no final de cada período de apuração dos resultados, para possibilitar o conhecimento dos resultados e a elaboração das demonstrações contábeis, as empresas devem elaborar inventários de todos os materiais existentes em estoque. O inventário é feito mediante a contagem física dos materiais e deve ser transcrito em um livro próprio denominado Registro de Inventários, exigido pelas legislações do Imposto de Renda, do Imposto sobre Produto Industrializado e do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No registro de inventários, deverão ser arrolados com especificações que facilitem sua identificação as mercadorias, os produtos manufaturados, as matérias-primas, os produtos em fabricação e os produtos em almoxerifado existentes na data do balanço patrimonial. Deverão ser arrolados também, no livro registro de inventários, os bens de propriedade da empresa que estiverem fora de seus estabelecimentos, em poder de terceiros, ou seja, em consignação ou para receber algum tipo de tratamento, um beneficiamento ou uma industrialização externa. Os inventários de matérias-primas, bem como dos demais materiais que serão aplicados no processo de fabricação, além do inventário dos produtos em elaboração, são indispensáveis para que a empresa industrial possa apurar o custo de fabricação de seus produtos. Já o estoque dos produtos acabados constitui importante dado para o conhecimento dos custos dos produtos vendidos. Nesta aula, nós iremos conhecer os critérios existentes para a avaliação dos estoques de materiais em uma empresa industrial. O custo dos materiais estocados é determinado com base no valor de aquisição constante das notas fiscais de compras, acrescido das despesas acessórias e dos tributos considerados não recuperáveis, ou seja, aqueles que, embora não tenham incidido nas compras de materiais a serem aplicados no processo de fabricação, não incidirão nas vendas dos produtos com eles fabricados. É importante destacar que, com o advento da Lei nº 11.638 de 2007, já a partir de 1º de janeiro de 2008, deve-se excluir do custo de mercadorias, matérias-primas e de outros materiais, quando adquiridos para pagamento a longo prazo, o valor dos juros embutidos na operação, caso em que o montante desses juros, embora inclusos no total da nota fiscal de compra, deve ser contabilizado a débito na conta ajuste a valor presente, conta redutora da conta fornecedores ou duplicatas a pagar de longo prazo. Tendo em vista que a empresa poderá adquirir o mesmo tipo de material em datas diferentes, pagando por ele preços também diferentes, para determinar o custo desses materiais estocados, bem como o custo dos materiais que forem transferidos para a produção,
precisamos adotar algum critério. Os critérios mais conhecidos para avaliação dos estoques são o custo médio móvel ponderado, o critério primeiro que entra, primeiro que sai, da sigla PEPS, e o critério último que entra, primeiro que sai, da sigla UEPS. Bom, pessoal, isso aí. Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos tratar sobre os critérios de avaliação dos estoques. Mais bem definido, nós vamos falar sobre os 3 critérios nas 3 videoaulas, em que a primeira videoaula nós vamos falar do custo médio móvel ponderado, a segunda videoaula nós vamos falar do critério PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, e nós vamos falar do critério UEPS, o último que entra, primeiro que sai. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a paciência e a audiência e continuem estudando, não deixem a peteca cair. Muito obrigado e um grande abraço.